Você já se questionou se está realmente ouvindo o evangelho verdadeiro, ou se o que tem te confortado está te afastando da verdade? Meu nome é Charles Edwards, e por mais de 30 anos, acreditei que estava vivendo conforme a vontade de Deus. Fui professor de teologia em uma das mais renomadas instituições dos Estados Unidos. Meus livros estavam presentes nas estantes de inúmeras igrejas, conferências, congressos. Eu ensinava sobre fé, crescimento pessoal e como viver uma vida mais leve e feliz em Cristo. No entanto, a realidade é que eu quase nunca falava sobre o pecado ou sobre a necessidade de arrependimento. Eu via tantas pessoas chegando quebradas, buscando cura, tentando encontrar sentido para suas vidas, e minha resposta era sempre a mesma: você precisa se amar mais. Precisa cuidar de si mesmo. Acredite no seu valor. A multidão aplaudia, o auditório se emocionava, mas por dentro, algo em mim permanecia em silêncio, algo que eu evitava encarar. Um incômodo que só crescia toda vez que eu deixava de falar sobre o sangue de Jesus, sobre o juízo, sobre a cruz. Mas eu seguia em frente, como se o silêncio do Espírito fosse apenas uma fase da minha fé. Minha vida estava bem organizada. Acordava cedo, lia a Bíblia com calma, anotava versículos que falavam sobre propósito, identidade, libertação, e preparava minhas aulas focadas em autoestima cristã e realização espiritual. Nunca fui um homem de escândalos. Não tinha vícios, não era corrupto e não traía minha esposa. Eu era um bom homem, respeitado, um cristão exemplar, ou pelo menos essa era a imagem que os outros tinham de mim. Entretanto, havia algo que me perseguia. Sempre que alguém me pedia oração por libertação, arrependimento ou salvação, eu desviava. Achava aquilo pesado demais. Eu repetia que Deus era amor, que Ele já havia perdoado tudo, que bastava seguir em frente e que não valia a pena reviver traumas do passado. Até que em um domingo comum, enquanto almoçava com minha esposa após o culto, senti uma dor forte no peito. Em questão de segundos, minha visão escureceu, e a última coisa que ouvi foi o som da louça quebrando no chão, quando minha mão perdeu as forças. A partir daí tudo mudou. Eu não estava mais ali. Fui levado a um lugar onde nada das minhas crenças ou dos meus livros fazia sentido, nenhuma palavra que eu havia ensinado. Foi ali, entre a vida e a morte, que percebi o quanto estava errado, o quanto havia afastado pessoas da verdade. Troquei o evangelho da cruz por uma mensagem vazia, adocicada, sem salvação. Mas aquilo foi só o começo. O que veio depois, quando ele apareceu diante de mim, me arrepiaria até a alma, se ela ainda não estivesse completamente exposta. Jesus não me recebeu com flores. Ele me recebeu com a verdade. No início, não senti medo, apenas uma leve tontura, como se meu corpo estivesse perdendo o equilíbrio. A dor no peito desapareceu rapidamente, como um simples alerta, não um fim. Mas logo em seguida, veio o apagão. E foi nesse apagão que entendi que, por mais sólida que a vida pareça, ela é na verdade um fio invisível, sustentado pela misericórdia de Deus. Tudo ao meu redor silenciou. O som dos talheres, as conversas, o mundo em si. Minha consciência parecia flutuar, sem noção de tempo, como se estivesse fora do alcance das regras que regem a terra. Foi como cair em um poço invisível. Não havia queda, mas eu sabia que estava sendo puxado. Tudo o que eu conhecia começou a desaparecer. O título de professor, os livros publicados, as palmas após os cultos, as mensagens que eu proferia, nada disso tinha peso, nada. Minha primeira reação foi resistir. Tentei me mover, gritar, entender o que estava acontecendo, mas não havia voz, nem corpo. Só uma consciência viva, lúcida, que observava tudo sem poder agir. Então vi minha esposa, Elizabeth, ajoelhada ao meu lado, gritando por ajuda. Seus olhos estavam cheios de pânico. Suas mãos tremiam enquanto tentava me sacudir, como se tentasse me trazer de volta pela força do amor. E eu ali, vendo tudo, sentindo tudo, completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Meu corpo estendido no chão parecia uma roupa vazia, sem expressão. Aquela cena me rasgou por dentro. Nunca tinha me visto de fora.
Nunca percebi o quão pequeno e frágil eu era diante da eternidade. Foi então que percebi: eu havia morrido. O ambiente ao meu redor começou a escurecer. Não como se a luz estivesse se apagando, mas como se o lugar estivesse sendo separado do mundo físico. Era como se cortinas invisíveis estivessem sendo puxadas, e o tempo começava a se desfazer, levando consigo qualquer ilusão de controle. Naquele momento, senti um peso profundo atravessar minha alma. Eu estava diante de algo que nenhuma teologia moderna poderia explicar. A verdade não era mais uma versão pessoal, era absoluta. Um frio, não físico, mas existencial, tomou conta de mim. Como se minha alma estivesse nua, sendo observada. E não por seres humanos, mas por olhos que viam além das aparências, além das palavras, além do que eu mesmo sabia sobre mim. Tudo o que eu deixei de pregar, tudo o que escondi atrás de palavras bonitas, tudo aquilo veio à tona. Então ouvi um som, não com os ouvidos, mas algo que reverberou dentro de mim. Um som grave e lento, que me fez lembrar quem eu realmente era, não quem eu fingia ser. A dor não era física, era o arrependimento que me consumia, um peso na consciência que nenhum elogio humano poderia aliviar. Eu quis gritar, pedir por uma nova chance, mas tudo estava sendo desvelado. Pecados que eu considerava insignificantes, motivações disfarçadas, verdades que eu preferia esconder porque me causavam dor. Ali nesse espaço entre mundos, minha vida foi exposta, e não havia como negociar. Nenhuma justificativa, nenhuma desculpa teológica, nenhum argumento comparando a minha conduta com a de outros poderia mudar aquilo. Era eu, apenas eu, diante da eternidade. E então a presença. Eu não via um rosto, não ouvia um nome, mas sabia. Cada célula do meu ser sabia. Aquela presença que se aproximava carregava uma autoridade e santidade que meu corpo não poderia suportar. Era como se a luz que a acompanhava me atravessasse por completo. E dentro dessa luz, comecei a recordar todas as verdades que um dia ouvi, mas escolhi ignorar. Lembrei de todas as vezes em que substituí a cruz por conforto, o arrependimento por autoestima, a santidade por simpatia. Ele ainda não havia falado, mas eu sabia que o que viria a seguir mudaria tudo. Não sei exatamente quando essa presença começou a se aproximar. Era como se o ambiente onde eu flutuava começasse a mudar de densidade. O que antes parecia vazio e escuro, aos poucos foi sendo preenchido, mas não com uma luz comum. Era uma luz viva. Não era apenas uma luz que iluminava, mas uma luz que discernia, que penetrava, que revelava. Não vinha de fora, mas parecia surgir de dentro de mim e de todas as direções ao mesmo tempo. Não havia ponto de origem, não havia lógica, mas havia santidade. E nesse momento, um temor tomou conta de mim. Mas não era um medo comum, era um temor puro, santo, um reconhecimento instantâneo de que aquele que se aproximava não era um anjo, não era um espírito, não era uma visão. Era o próprio Senhor. Não havia dúvida alguma. Cada fibra do meu ser sabia que Jesus estava ali. Antes que eu ouvisse qualquer palavra, minha alma já estava prostrada. Era como se por instinto, minha alma se curvasse diante dele, como se tudo em mim gritasse: ele é digno. E então ele apareceu. Não com o rosto das pinturas, nem com a imagem que tantos tentam capturar, mas com uma glória que nenhuma palavra humana poderia descrever. Não sei como explicar. Ele era homem e ao mesmo tempo não era. Sua forma exalava poder absoluto e compaixão infinita. Estar diante dele era estar diante da verdade encarnada, uma verdade que não precisava acusar, pois apenas com sua presença, ele já me confrontava. Seus olhos não tinham uma cor definida, mas pareciam conter oceanos inteiros de conhecimento. Quando ele me olhou, não havia onde me esconder. Nenhuma parte da minha história, nenhuma intenção do meu coração, nenhum pensamento fugaz estava encoberto. Eu estava completamente exposto, conhecido por ele, sem reservas. Eu queria falar, me justificar, dizer que ajudei pessoas, que nunca abandonei a fé, que escrevi sobre Deus, que tentei espalhar palavras de ânimo e esperança. Mas não consegui. Minha boca não se movia. Ali as palavras humanas já não tinham valor. O que importava era a verdade, e ela estava diante de mim.
Ele deu um passo em minha direção, mas não caminhava como um homem. Era como se a própria eternidade se abrisse para dar espaço à sua presença. E quando ele falou, não foi com palavras audíveis, mas com uma vontade tão poderosa que atravessou o espaço e invadiu minha consciência com uma clareza implacável. Muitos estão sendo motivados, mas não convertidos. Suas palavras não vieram com ira, nem decepção. Vieram com autoridade, uma autoridade absoluta, como se o próprio fundamento do universo estivesse me dizendo que eu havia trocado a essência pela aparência, a cruz pela performance. Minha alma tremeu. Eu sentia como se estivesse sendo despido de tudo o que era religioso em mim. As palavras bonitas, os conceitos teológicos, as justificativas que usei por anos, todas murcharam diante dele, como folhas secas ao toque do fogo. Você alimentou o ego, mas não confrontou o pecado. Nesse momento, imagens começaram a surgir diante de mim. Pessoas que eu havia aconselhado, palavras que proferi do púlpito, mensagens que se espalharam. Em todas elas, havia algo ausente. Era como se fosse um prato cheio de tempero, mas sem alimento. Eu ofereci palavras doces a corações famintos, quando o que eles realmente precisavam era da verdade que salva, a verdade que muitas vezes fere. Eles acreditaram que estavam salvos, mas nunca nasceram de novo. A dor que senti naquele momento não foi física, foi espiritual. Era como se o céu me mostrasse quantas almas eu havia distraído com um evangelho bonito, mas vazio. Sem querer, eu havia contribuído para a confusão dos últimos dias, trocado a espada da palavra pela suavidade de um travesseiro emocional. Então ele permaneceu em silêncio. Mas o silêncio de Jesus não era ausência, era um julgamento. Era o peso da glória pairando sobre mim, exigindo um arrependimento profundo. Não um arrependimento superficial, mas aquele que consome tudo, que quebra e reconstrói desde o início. Eu queria implorar por perdão, gritar por uma nova oportunidade, mas não sabia se haveria uma. Não sabia se estava ali para ser corrigido ou condenado. E naquele silêncio eterno, onde cada segundo parecia carregar milênios de glória e juízo, eu esperei, esperando o que viria a seguir. A primeira coisa que ele fez foi me mostrar algo que me desconcertou profundamente. Jesus não apontou meus pecados diretamente como um juiz que lista acusações. Ele me mostrou que estava ausente, e essa ausência foi o maior peso da minha culpa. O evangelho que eu havia pregado estava centrado no homem, não em Jesus. Essas palavras ecoaram como trovões silenciosos. Elas não feriam externamente, mas dilaceravam por dentro, porque eram verdadeiras. Naquele momento, entendi que tudo o que eu havia ensinado, por mais bonito que parecesse, desviava o foco de Jesus. Eu havia centralizado a experiência cristã nas emoções humanas e não na cruz. Eu falava sobre como se sentir bem, como superar traumas, como se valorizar, mas quase nunca sobre como morrer para si mesmo. Eu usei o seu nome para falar sobre autoestima, mas nunca falei sobre arrependimento. Era como se ele me mostrasse com sua própria presença o quanto eu havia suavizado a verdade para agradar aos outros. Eu troquei o confronto pela suavidade, a espada pelo abraço. Ensinei as pessoas a se aceitarem, quando na verdade, elas precisavam primeiro se arrepender. Eu acreditei que palavras doces seriam suficientes para curar as almas, mas não percebi que, sem o Espírito, elas apenas massageavam feridas, sem jamais curá-las. Foi então que ele me disse algo que tirou o fôlego da minha alma. Você pregou conforto para quem precisava de confronto, desviou vidas do caminho da salvação. Novamente imagens surgiram diante de mim. Pessoas que choravam nos cultos, gente que se sentia melhor depois das minhas pregações, casais reconciliados, jovens com sorrisos renovados. Mas Jesus me mostrou algo além dos rostos. Eram almas motivadas, mas não transformadas. Elas se sentiam bem, mas continuavam mortas espiritualmente, porque eu não havia mostrado a porta estreita, apenas decorado os corredores largos. Então ele mencionou uma passagem que eu conhecia bem, mas que nunca havia entendido plenamente. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, versículo 21. Eu conhecia esse texto e preguei sobre ele uma vez,
mas sempre com ressalvas, com cuidados, explicando que Deus entende nossas limitações, que não era bem assim e que o amor cobre tudo. Mas ali, na presença do próprio amor, percebi que o verdadeiro amor não mascara a verdade. Ele revela, ele chama, ele exige uma resposta. Você evitou a cruz para não perder a audiência. Essas palavras me rasgaram por dentro. Eu entendi que o medo de desagradar as pessoas se tornou maior do que meu temor ao Senhor. Os convites para congressos, as menções nas redes sociais, os elogios de líderes influenciadores haviam se tornado um tipo de recompensa imediata. E eu aceitei. Eu me alimentei dessa vaidade enquanto o altar se esvaziava da verdade. Eu queria gritar de arrependimento. Por dentro, eu gritava. Cada memória, cada sermão sem cruz, cada conselho sem direção eterna. Isso pesava sobre minha alma como toneladas. Não havia desculpa, nem justificativa, apenas o choque. Eu havia trocado a verdade por uma versão dela. Então Jesus fez algo que me desmontou por completo. Ele estendeu a mão, mas não para me condenar. Era como se, mesmo ferido por tudo o que eu havia feito, ele ainda estivesse me oferecendo redenção. Um convite silencioso, um clamor como se dissesse: agora você sabe, agora escolha. E naquele gesto, entendi algo que jamais esquecerei. O verdadeiro evangelho não é sobre melhorar a vida, é sobre morrer com Cristo. É sobre renunciar, negar-se, ser crucificado com Ele, para que então, e só então, se possa viver de verdade. Não há cura sem arrependimento, não há libertação sem renúncia, não há salvação sem cruz. A transformação não começa quando nos sentimos amados, mas quando nos vemos perdidos. E aí entendemos o que realmente custou a graça que nos alcança. A presença dele começou a se afastar, não por rejeição, mas como quem diz: a escolha é sua agora. A verdade foi dita. E foi nesse momento, com o coração rasgado pela glória, que algo ainda mais profundo começou a acontecer. A primeira sensação que tive ao voltar foi o peso. Não o peso do corpo, mas o peso da consciência, como se tudo o que havia sido revelado na eternidade estivesse sendo comprimido dentro de um homem frágil, quebrado e ainda vivo. Acordei na cama do hospital, cercado pelos sons dos aparelhos, bips, vozes baixas, o cheiro de antisséptico, o toque frio do metal na pele. Meus olhos estavam abertos, mas minha alma ainda estava voltando aos poucos. Elizabeth segurava minha mão, seus olhos inchados de tanto chorar, mas havia algo diferente em seu olhar, um brilho de alívio. Ela tentou sorrir, mas eu percebi que algo nela também havia mudado, como se soubesse que eu já não era o mesmo. E de fato, não era. Minha mente ainda estava em outro lugar. Eu podia ouvir a voz de Jesus reverberando dentro de mim. Sentia sua luz em meus ossos. Lembrava do silêncio dele, que dizia mais do que 1000 sermões. O hospital era real. A dor no peito era real. A agulha no braço era real. Mas o que eu tinha vivido naquele lugar era ainda mais real. Eu me sentia como se estivesse esmagado por dentro, fragmentado, como se minha alma tivesse sido completamente reconfigurada. Tentava organizar os pensamentos, mas tudo me parecia pequeno demais, frágil demais, passageiro demais. A primeira noite foi a mais difícil. Sozinho no quarto, com as luzes apagadas, chorei como uma criança. Chorei de arrependimento, de vergonha, porque mesmo após tantos anos de serviço a Deus, eu nunca o havia conhecido de verdade como naquela experiência. Chorei porque sabia que agora eu teria que enfrentar o preço de compartilhar tudo aquilo. Nos dias seguintes, médicos e enfermeiros vinham ao meu quarto para verificar meu estado. Todos falavam sobre milagre, dizendo que era raro alguém da minha idade sobreviver a uma parada cardíaca como a que eu tive, com tão poucas sequelas. Eu sorria, agradecia, mas por dentro havia um turbilhão. Como contar para eles o que eu vivi? Como dizer que Jesus me mostrou a farsa que eu mesmo ajudei a espalhar, que eu substituí o evangelho da cruz por frases de efeito? Quando recebi alta, percebi que o desafio não era mais físico, mas espiritual. Eu precisava falar, precisava gritar aquela verdade. Mas por onde começar? Com quem? O primeiro a ouvir foi meu filho. Ele me visitou logo após minha volta para casa.
Sempre foi respeitoso, mas distante das questões espirituais. Quando me perguntou como eu estava, hesitei. Meus olhos se encheram de lágrimas, e tudo o que consegui dizer foi: Filho, Jesus me mostrou que eu estava errado. Ele riu, sem entender, achando que era alguma metáfora. Mas quando comecei a relatar o que vivi, vi a expressão dele mudar. Primeiro espanto, depois incredulidade, e por fim, silêncio. Ele se levantou devagar, colocou a mão no meu ombro e disse: Pai, talvez você tenha sonhado. Dizer que aquilo me feriu seria um eufemismo. Era como se alguém tivesse pisado na ferida aberta da minha alma. Mas eu não o culpei, porque se eu estivesse no lugar dele, provavelmente teria dito a mesma coisa. Nos dias seguintes, tentei compartilhar com alguns colegas de ministério, pessoas com quem dividi púlpitos, debates e eventos. A maioria me ouviu com respeito, mas seus olhos escondiam julgamento. Um deles me disse: Charles, você sempre foi um homem equilibrado. Não estrague sua reputação agora com esse tipo de história mística. Eu sorri por fora, mas por dentro doía. Percebi então que a verdade tem um preço. Falar sobre milagres que confirmam bênçãos é fácil, todos aceitam. Mas quando se trata de confronto, juízo, arrependimento, o desconforto é maior do que a fé. Durante semanas, evitei as redes sociais. Não conseguia mais ver meus próprios vídeos. Minhas pregações me feriam. Era como ouvir um estranho. Eu não via Jesus nelas. Via apenas performance, técnica, emoção, mas não verdade. Comecei a passar horas em silêncio, buscando entender como recomeçar, como limpar aquilo que eu mesmo ajudei a construir, como desfazer sem destruir, como alertar sem acusar, e acima de tudo, como me redimir com Deus. Mas mal sabia eu que a missão ainda não havia começado. Após aquela experiência, nunca mais consegui viver da mesma forma. Não foi uma mudança emocional, daquelas que surgem com o susto e se dissipam com o tempo. Foi uma transformação estrutural. Tudo em mim foi realinhado, não pelos choques da vida, mas pela presença de Jesus. E uma vez que você se encontra com Ele de verdade, não há retorno para a velha vida. Demorei meses para voltar a falar em público. Cada vez que me aproximava de um púlpito, sentia como se estivesse entrando em um território sagrado demais para ser tratado com palavras vazias. O palco virou altar, o microfone virou responsabilidade, e a audiência deixou de ser meu foco. Agora o que importava era se o céu estava ouvindo e se o que eu dizia apontava para a cruz. Minhas pregações mudaram. Passei a falar com lágrimas nos olhos e verdade nos lábios. Não tentava mais agradar, tentava despertar. Cada sermão virou um clamor, cada mensagem uma oportunidade de arrependimento. E pela primeira vez, senti o Espírito voltar a fluir. Não porque eu estava bem treinado, mas porque eu estava quebrado. Nunca mais repeti frases bonitas sobre se amar mais, sem antes falar sobre negar a si mesmo. Nunca mais usei o nome de Jesus como um selo de autoajuda. Agora eu falava da cruz, do sangue, do arrependimento, do juízo, da graça que restaura, mas que também confronta. E sim, perdi convites, perdi amigos, fui chamado de radical, de ultrapassado, de traumatizado, mas ganhei algo que nenhum elogio poderia comprar: a certeza de que estou, enfim, pregando o verdadeiro evangelho. Hoje uso minha voz para alertar, para dizer o que muitos evitam, para chamar de volta os que foram seduzidos por mensagens confortáveis, para lembrar que a salvação não é um sentimento, mas um novo nascimento, que não há céu sem renúncia, que não há vida sem cruz. E se você chegou até aqui, ouvindo meu testemunho, é porque de alguma forma Deus também está te chamando. Talvez você esteja vivendo uma fé bonita por fora, mas vazia por dentro. Talvez tenha se apegado a promessas de vitória, mas se esqueceu do chamado ao arrependimento. Talvez tenha aprendido a se valorizar, mas nunca aprendeu a se render. Jesus ainda está chamando, e Ele não quer só o seu coração nos cultos, Ele quer sua vida inteira no altar. Porque o verdadeiro evangelho nunca foi sobre você se sentir melhor, foi sobre você se tornar novo. E sim, há perdão, há tempo, há graça, mas não há tempo a perder. Porque o que Ele me mostrou, o que Ele disse, foi um alerta,
Um aviso para muitos que pensam estar no caminho, mas ainda não passaram pela porta. E essa é a razão de eu estar aqui. Não para emocionar, mas para despertar. Se essa história tocou seu coração, não ignore. Ore, busque, volte para a cruz, volte para Jesus. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.